Bom, gente, vou explicar para vocês agora a atividade número 2. Uma loja vende um espelho que tem formato de um quadrado com lado medindo X metros pelo valor de R$ 800. Desenhe um esquema ilustrando o espelho vendido pela loja e indicando as medidas de seus lados em metros. Escreva a expressão algébrica que descreve a medida da área do espelho em função da medida de seu lado. Então, veja só, o valor do espelho é de R$ 800. Tá pedindo então para você desenhar, né, um espelho quadrado, né? E sabemos que se ele é quadrado, os quatro lados vão ter a mesma medida, X metros e X metros. E aí o que ele pede na letra A? A expressão algébrica que representa a área do espelho. Então, nós já sabemos que a área do quadrado é o quê? Lado vezes lado. Se é a expressão algébrica, você vai representar exatamente usando o X, ok? Depois a letra B. Sabendo que a área total do espelho vendido pela loja é de 6,25 metros quadrados, calcule o preço do metro quadrado do espelho e a medida em metros e em centímetros de seu lado. Então, na letra B, ele representou agora a área do espelho usando números, 6,25 metros quadrados. E o que ele quer aqui? O valor do metro quadrado do espelho. Então, para a gente saber o valor do metro quadrado, você vai pegar o valor total do espelho, né, que é R$ 800, e dividir pela área, que é 6,25. Vamos cair numa divisão de decimais, é só você acrescentar lá no dividendo 2 zeros. Então, você trabalha apenas com a parte inteira aqui, o 800, você pode dispensar a vírgula e os 2 zeros, depois você vai usar o 6,25. Aí você completa com 2 zeros, né? Ou melhor, como aqui já tem a vírgula e os 2 zeros, você mantém dividido por 6,25, você corta as vírgulas e efetua a divisão. Aí vamos achar o valor do metro quadrado. Depois, ele quer a medida em metros do quadrado. Então, nós já sabemos que a área é representada por x ao quadrado, né, que foi a expressão algébrica, igual a 6,25. Esse aqui é a expressão algébrica e esse aqui é a área usando números. Então, temos uma equação, né, do segundo grau, que aí você já sabe resolver. Então, eu resolvi aqui por ser número decimal. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 6,25. Como a gente tem aqui um número decimal, esse número decimal com 2 casas depois da vírgula, nós vamos representar a fração dele, que é 625 sobre 100. Se eu tenho 2 casas depois da vírgula, eu uso o denominador 100. Agora, x é igual a mais ou menos a raiz de 625, que é 25, a raiz de 100, que é 10. Então, nós temos 25 décimos. 25 décimos aqui, eu posso passar para número decimal. X é igual a mais ou menos 2,5. Assim como eu passei o número decimal para a fração decimal, agora eu passo da fração decimal para o número decimal. Então, quer dizer que cada lado do quadrado, ele mede 2,5 metros, tá? Então, a segunda resposta aí da letra B já foi feita aí para vocês.
Mas aí, o que aconteceu aqui, né? A raiz de 25 décimos é mais 2,5 e menos 2,5. Como nós estamos trabalhando com um lado, né, de um quadrado, o valor negativo a gente dispensa. A gente só fica com o valor positivo, 2,5. Não existe, né, medida de lado, né, usando número negativo. Depois, na letra C, um cliente que precisa de um espelho de tamanho menor pediu para reduzir em 50 centímetros o comprimento de cada lado do espelho vendido pela loja. Desenhe um esquema ilustrando o espelho com as medidas especificadas pelo cliente em metros. Então, aqui na letra C, é para reduzir em 50 centímetros o lado do espelho. 50, como o lado está em metros, você então passa o que está em centímetro para metro. De centímetro para metro, você divide por 100. 50 divididos por 100 dá 0,50, que é o mesmo que 0,5. Então, isso é o que você vai diminuir, tá? Então, 2,5 menos 0,5, você vai ter que valor aí correspondendo ao lado desse espelho. Você desenha e coloca as medidas. E na letra D, ele quer saber quais são as medidas da área e do perímetro do espelho solicitado pelo cliente. Então, o que é o perímetro? É a soma dos 4 lados. Então, você, observando na figura, vai ver qual a medida que você encontrou aí para os lados desse espelho, você vai somar. Depois, o que é a área? É o lado vezes lado. O perímetro é dado em metros, a área é dada em metros quadrados. E a última questão, que é a letra E, depois que a fábrica produziu o espelho do tamanho que o cliente pediu, ele solicitou à loja que fosse instalada uma moldura em todo o contorno do espelho. A loja cobrou R$15 por metro de moldura. Qual o valor total que o cliente deve pagar pelo espelho e a moldura? Então, o que é o valor total do espelho? É o que ele gastou com o espelho, que é a área, né? Essa área dele, é esse valor que você achou aqui, vezes o valor que você achou aqui na letra A, quando você dividiu 800 por 6,25. Você encontrou ali o valor do metro quadrado. Então, aqui você faz a multiplicação, né, do que você gastou aqui nessa área, vezes o valor do metro quadrado. Moldura. Moldura, você vai pegar o valor do perímetro e multiplicar por 15, que é o valor aí do metro, né, do metro da moldura. Depois somamos os dois valores, ok, gente? Então, após essa explicação aí, vocês então vão desenvolver as atividades, ok?